Era, assim, teve alguns momentos mais chatos, de tipo assim, de abuso mesmo. É? De tipo assim, vai pra lá e dá um tapa na bunda, entendeu? Piadinhas sexuais era o tempo todo. Eu era assediada e acho que quase todas as meninas eram assediadas o tempo todo. Moralmente ou sexualmente? Moralmente, sexualmente. E a pressão de estar com o corpo 100% também ou não A tinha cobrança, sim. É? Que você não Ah, podia engordou um aparecer com pouquinho. umas... Não, você era humilhada. Olha que ridícula, você tá gorda. Ai, meu Deus. Aí você do tava céu. no Legendários. No Legendários, aí eu já Multishow, tava que foi? cansada. O Multishow foi rodando com elas, foi um É. mês na Chapada Diamantina, bem roots. Gravando vídeo, assim. Era vídeos sensuais, assim, mas era uma coisa meio artística biruta. O diretor era meio doido, ele tomava Rivotril antes da gravação. Então, ele dava umas fantasiadas, Sei. assim. Foi legal. Eu tive a oportunidade de ficar um mês na Chapada Diamantina, conheci tudo ali. E antes disso, eu fiz o Rodando com ela, o Casa Bonita 3. Era tipo Multishow, Big né? Brother de mulher, Multishow. Aí ficava só as mulheres na casa, assim. Treta. O quê? Eu taquei um secador de cabelo na parede, assim, ó. De ódio, explodiu, porque eu não podia bater em ninguém, então eu quebrava as coisas. Quebrar podia. Quebrar podia, tá. né? Naquela época É. podia. Hoje não sei se um reality pode quebrar alguma coisa. Acho que né? pode. Dá punição, não sei. Sei lá. Aí eu continuei no Legendários, mas eu já não compartilhava do Legendários, porque eu achava um pouco mais infantil. E sempre fui apaixonada pelo humor do Pânico. Aí uma amiga minha me convidou. Ela, tipo, foi o que aconteceu. Chamaram Ela ela. era paniquete ou não? Não. Chamaram ela pra uma gravação, no qual ela não topou, porque tinha que gravar pelada. Completamente nua. Lá naquelas paradas de nudismo, não? Não, era tipo o dia do entregador de pizza. Tá. Aí atendia pelada. Atendia pelada e ela falou assim, olha, eu não faço, mas eu conheço uma pessoa que talvez toparia, né? Porque eu sempre fui muito doida, na verdade, não assim. teve problema, não tinha problema com nudez. Eu não tenho problema com nada, meu problema é com dinheiro só, entendeu? Assim, você vai ter eu como amiga pro resto da vida, mas só não me deve dinheiro. Entendi, aí... Meu problema é dinheiro. Aí vira bicho. E aí ela me ligou, eu aceitei, eu namorava na época. Aí, né, conversei com meu namorado na época e ele falou assim, vai, Pânico, né? vai, Tava bombado na época. Tava bombado essa oportunidade. Eu falei assim, então eu vou. E a gente acabou fazendo essa troca. Eu fui pro Pânico e ela foi pro Legendários. E aí ficou essa broderagem, onde eu fiquei 4 anos aí no Pânico, gravando direto. E como que era? Você fez esse quadro, acabou fazendo esse quadro do entregador? Fiz o quadro do entregador de pizza. Pra mim foi bem tranquilo, assim. Porque você incorpora uma certa atriz. Né? Entendeu? Você não é aquilo. Claro que não. Esse era o problema que hoje eu passo por essa situação, que as pessoas não sabem separar. Confundem, né? Confundem completamente. Ali, você como uma paniquete ou como qualquer outra coisa ali dentro, você tá fazendo um personagem. Você não vive aquilo ali, você não é aquilo ali de essência. Como todo mundo que tá na televisão, que tá na rádio, vive um personagem. Você faz as suas entrevistas aqui, você tem o seu padrão personagem de entrevistar. Claro. Você vira a chave. Todo artista vira a chave. Tá gravando, você tava lá, agora é pra ser mais agressiva, é pra ser mais sensual e tal. Sim, e você faz aquilo que coordena. Então as pessoas, a sociedade confunde muito, elas não sabem dividir. Você vê isso com atrizes da Globo mesmo que sofrem faz papel agressões de vilã, pelos personagens. Exatamente. Então hoje as pessoas ainda não sabem definir que a paniquete era aquilo ali na gravação. Mas que uma paniquete fora da gravação, ela tem uma vida normal. Ela tem um namorado, ela tem uma família. Muitas vezes ela cuida da família. E a gente era julgada como um sex symbol, tudo bem. Mas pior que isso, era julgada por outras coisas. Que acabava... Como se fosse prostituta, né? Exatamente. Era o que a gente mais passava por situações como essa. De ser julgada como uma prostituta. E aí, relacionamento amoroso, esquece, né? Como diz o Kevin, esquece. Porque o ciúmes? Amigo, quem quer namorar uma ex-paniquete? Não, mas na época do Pânico ou depois você tá falando? Durante e depois. Durante e depois. Quem quer? O cara tem que ser muito homem. Ele tem que ser muito homem de verdade pra querer namorar uma paniquete. Pra segurar a onda de uma ex-paniquete. Ele tem que, tipo assim, não pode ser machista. Ele tem que ser um nível tem acima. Que ser bem resolvido, e no Brasil não tem. Desculpa. É muito difícil achar um homem brasileiro nesse nível. Não tem. Latino-americano, não tem. Não tem. E foi legal pra você na época do Pânico, assim? Assim... De grana não muito, né? Não, eles uma miséria, menina eu acho do que céu. Foi a Jaque que falou, o cachê era, né? O cachê é bem baixo, né?
Era diária que você recebia ou era por mês? Eu recebia por diária, tinha algumas meninas que eram mensal. Quem tinha DRT ganhava um pouco mais. Né? E era uma miséria, eu ganhava acho que R$200 por gravação. Caramba, e gravação demorava pra caramba. O quê? Menina, eu chegava, era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Teve gravação de eu voltar 3 horas da manhã pra casa. Sair, acabar a gravação 3 horas da manhã. E qual foi a coisa mais bizarra que você fez, os quadros bizarros, você lembra? Tinha umas coisas absurdas lá de Nossa, corrida tinha tanta coisa. Eu acho que os mais bizarros eram quando colocava bicho no meio, assim. Cobra, escorpião, barata, fazia a gente comer minhoca. Eu acho que isso Você comeu minhoca? Eu não cheguei, mas a minha colega chegou. Porque eles escolhiam quem ia fazer, né? Tá. E aí eu não cheguei a comer minhoca, não. Mas essas coisas eram bizarras, assim. E o afogando ganso também machucava. O que era o afogando ganso? Aquele que você descia na rampa. Ah, é verdade, lembro. Aquilo machucava. Caramba. Ralava tudo. Hematoma? Muito, porque sabe como era a estrutura? Era um barranco que eles pediam pra gravar de areia. Colocava uma lona, jogava água e sabão e tipo, vai. Vai lá. Cara, era muito louco. Os caras são muito loucos, velho. Muito louco. Eles eram jackass brasileiro, né? E eu vi uma entrevista contigo, você falando que se dava muito bem com bola, com carioca, né? O bola, o carioca. O carioca, ele sempre foi mais reservado, assim, com as meninas. Ele não ficava muito no meio da gente, nem o Ceará também. O Ceará sempre foi muito respeitador. O bola é, assim... Gente finíssima. Eu sou apaixonada pelo bola. Ele veio aqui, puto. O cara é ser humano incrível, né, cara? Incrível, assim. Eu não tinha como. Todo intervalo eu queria ficar perto dele, né? Eu vivia atrás dele, assim. Ele, sai da minha pé, menina, que sei lá o quê. E eu só queria ficar perto dele porque eu era apaixonada, assim, pela pessoa dele, né? E o Bolinha também gostava demais. Bolinha, eu até conversei com ele há pouco tempo, porque as pessoas acham que o Bolinha é uma coisa... Também era um personagem também, né? Completamente. Ele não era bravo? Não. É mesmo? Assim, na minha opinião, ele era um dos que mais se preocupava em saber como a gente tava. Que legal. Entendeu? Tipo, tá bem e tal, tá com frio, vai comer, sei lá o quê. Ele era assim. Então, aquele personagem, né, é um ursinho. É um gatinho, gente. Tipo, não tem nada a ver o Bolinha. Ele se estressava e muitas vezes, sim, descontava na gente. Mas é porque vinha de cima. Ah, tá. Então, é uma hierarquia, né? É como se fosse uma cachoeira. Aí vai quebrando. A bronca vai vindo, vai quebrando e caía na gente. Caía. Então ele tinha momentos, sim, que alguns diretores, algumas pessoas, vai tomar no seu cu, filha da puta, vai, eu sou as vacas, põe as vacas pra esse lado aqui, sei lá o quê. Assim, teve alguns momentos mais chatos, de tipo assim, de abuso mesmo. De tipo assim, vai pra lá e dá um tapa na bunda, entendeu? Piadinhas, sexuais era o tempo todo. É mesmo? O tempo inteiro. Eu era assediada e acho que quase todas as meninas eram assediadas o tempo todo. Moralmente ou sexualmente? Moralmente, sexualmente. Moralmente, tipo de chamar de puta? De puta, vaca, galinha, burra. Era muito. Caramba. Muito mesmo. E a pressão de estar com o corpo 100% também ou não tinha isso? A cobrança, sim. Você não podia aparecer com umas... Não, você era humilhada. Tipo o quê? Assim? Se você... Olha que ridícula, você tá gorda. Olha essa celulite. Pelo amor de Deus, como é que você quer gravar? Aí comparava uma com a outra, e aí virava briga das paniquetes, virava briga entre a gente. Você tá ridícula, você viu como tá a fulana aqui? Olha que lindo, por que você não fica assim? Você é uma inútil. Aí a gente brigava entre nós, não era porque a gente queria brigar, era porque colocavam sim, uma contra a outra. Colocava, eles faziam questão da gente disputar entre a outra. Quem era mais bonita, quem era melhor, quem tinha o bumbum mais bonito, maior, sei lá o quê, porque tudo tinha que ser maior. Lá. Foi um padrão absurdo. De paniquete que foi criado, que mexeu, né? Com a saúde de todas elas. Eu não vou falar pra você que não. Todas elas. Tem as bunda mole, tem. Você sabe que são vocês, se você estiver me assistindo. Tem as paniquete bunda mole, que tem medo de falar. Entendeu? A Carol me falou. Que gosta de ficar passando pano pra eles até hoje. Entendeu? Tem umas que gostam, mas assim, todas nós saímos psicologicamente afetadas, com a autoestima no lixo, porque até hoje nenhuma de nós se sente, tipo, suficientemente bonita e atraente de tão rebaixada que a gente era. E olha que loucura. Éramos os sex symbols. O símbolo de mulher linda, mais bonita. E nenhuma de nós se sentíamos assim. Vocês não se sentiam bonitas e gostosas? Não. Caramba.
Nunca, em momento nenhum. Tanto que plástica era um assunto rotineiro dentro do camarim. Tem que Nosso fazer isso, camarim. tem que tirar aqui, tem que... Era, tipo, absurdo. A menina tava linda e ela queria fazer uma lipo. Caramba. Magra, não tinha nada, ela queria fazer uma lipo. Então, tipo assim, começou a virar... Ficou doentio. Foi doentio. Completamente. E eu sempre fui uma pessoa de padrão magro. E pra chegar naquele corpo, eu tinha que me sacrificar. Então, eu tomei muita droga, muito anabolizante, fiz muita besteira. Pra chegar num padrãozinho médio do que é. Porque eu sempre fui a mionzinha dali das meninas. Não era mais exagerado. Não era mais porque não portava, meu corpo ele não desenvolvia naquele tempo. Pediam pra falar, você tem que ficar maior e tal. Não, eles nem cobravam porque era tão explícito que você já entendia o recado. Não dava né? Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas assim, a cobrança eu via com algumas outras. Né? Tipo, olha, que cheio de celulite. O diretor fazia isso. Fazia isso. Tá cheio de celulite, aí tá gorda. Esse cabelo tá horrível. A Carol sofreu muito por conta das orelhas e da testa também, né? A Carol Dias, né? Muito. Ela falou comigo, Muito, assim. Teve depressão e tal. Ela tem, até hoje, ela se trata, entendeu? A Carol, eu já, assim, não sei nem se eu posso falar isso da Carol, mas eu já peguei a Carol dopada no camarim. Caramba. De remédio. Entendeu? De eu segurar ela e ela tá assim, de calmante, de muito calmante. Eu comecei a tomar faz pouco tempo, porque eu comecei a ter síndrome do pânico, ansiedade e depressão, mas eu tentei tratar com leitura. Então eu comecei a ler alguns livros de psiquiatria, Augusto Cury, pra tentar entender o que estava acontecendo. Mas quando começou esse ano eu já não conseguia mais sem o remédio. E você falou, isso tudo assédio moral. E assédio sexual? Em que medida que era? Olha, assim, o que aconteceu comigo foi uma coisa bem baixo nível, né? Porque nós estávamos gravando e sempre tinha os intervalos. E sempre tinha, o diretor sempre chamava, vamos fazer assim, assim e tal, e faz vocês isso, faz aquilo. E eu fui chamada pra conversar e eu acreditei que fosse uma dessas conversas. Tipo, pra selecionar quem faz pra o quê. selecionar, você troca essa roupa, põe esse personagem, faz isso. E quando eu fui pra sala... eu fui, tipo, sabe quando você vai, tipo, não, fala. Eu assim, você quer aparecer? Aí eu olhei assim, tipo, tô gravando, né? Então, se você quer aparecer, aí ele, tipo, baixou a calça e, tipo, colocou o pau assim, pra fora. Aqui, ó, o que vai fazer você aparecer. O diretor. Chupa, Aí eu... Sabe quando você faz assim? Eu não sabia eu não sabia o que falar. E nisso tava todo mundo ali esperando a gravação rolar e tal. Tinha barulho. As pessoas estavam ali. Nisso eu só, tipo... Não era um lugar totalmente reservado. Não era reservado. Então eu estranhei demais. Aí eu peguei, tipo, saí andando rápido. E voltei e fiquei no meio do pessoal que tava ali, né? Tipo, ensaiando pauta, vendo isso, trocando de roupa. Porque ficava muita gente. Era uma equipe muito grande. E eu fiquei enfiada ali, no meio. Tipo... Eu não vou mais sair daqui de perto de ninguém. Ninguém. Aí ele voltou, gravou como se nada tivesse acontecido. Ele não tocou no assunto depois? Não tocou no assunto mais, mas também não olhava mais na minha cara. Tipo... Começou a te chamar menos pras coisas? Menos, assim, tipo... Eu falei, assim, na última gravação que eu fiz do Pânico, que eu era tapa-buraco. Eles só me chamavam quando dava ruim. Quando dava ruim, quando tinha que gravar pelada, quando tinha que fazer alguma cena mais, assim, que tinha que ter mais atitude, era só eu. E aí as outras, Patricinha, Fresca, porque tinha muita paniquete fresca, que você sabia que tava tendo caso com o diretor. E que escolhia Que escolhia. Eu vi meninas saindo de dentro do banheiro do camarim com o diretor. Ah, é? Tinha banheiro em alguns camarins saindo de dentro, assim, a porta do banheiro trancada. Aí você querendo entrar no banheiro, tinha lá dentro, saía. Menina com o diretor, assim, ó. E ele, tipo, foda-se. Aí você via que a menina tinha destaque quando a gravação ia pro ar. A menina tava, tipo, aparecia mais que todo mundo. Entendeu? O próprio assessor de algumas meninas me mostrava a conversa que tinha no WhatsApp. Tipo assim, ó, vem, pega o hotel tal, fica aqui, porque vai passar a noite com o diretor, entendeu? Vai passar a noite com o cara. Você sabe quem é, né? Caramba. Entendeu? Tudo que acontecia de podre vinha dele. Mas vocês não conversavam entre si, assim? Pô, a gente tem que acabar com isso? Não, porque não tinha uma rivalidade. Que era criava essa rivalidade entre nós. E aí não tinha conversa. Não tinha, entendeu? Caramba.
Era absurdo. E assim, como o diretor fazia isso, dava direito para algumas outras pessoas também vir com graça de coisinha sexual. Então, tá. assim, tinha alguns atores, humoristas, que ficavam de piadinha escrota pra cima da gente, assim, sem gravação. Porque uma coisa é tá na gravação... E faz uma piada e tal. que sei lá o quê, nananã, que faz parte. É. Nos bastidores, isso não faz parte. Então, tinha, assim, alguns atores. Os nomes que eu citei são pessoas que não faziam isso. Que foi o Bola, O Carioca, o Ceará. O Bolinha. O Bolinha, ele fazia umas brincadeirinhas, mas você sabia que não ia rolar nada. Ele sem fazia. noção. Ele fazia porque ele sabia que não ia rolar. Cara sem Entendeu? noção E total. tudo dele era meu pau. Meu pau, sei lá o quê. Chupar meu pau. Mas aí é mais Porque meu zoeira. namorado também faz isso. Ele é minha rola, sei lá o quê. Você quer isso, você vai ganhar minha rola. Você sabe quando é zoeira e quando não é. Sabe. É diferente de deixar o pau pra fora. Não, e o Bolinha, ele fazia questão de dar uma piscadinha. Ele xingava, ele dava, tipo, ele fazia assim, tipo, tô brincando, entendeu? Mas tinha os outros não, tinha muita gente que não. Entendeu? Entendi. Por exemplo, uma pessoa que eu tive muito problema foi o Gui. Porque eu e o Gui, a gente batia de frente. Ele que sei lá o quê, né? E aí ele queria humilhar. Tipo, você é feia, sua zoada, você é a mais zoada daqui. Tipo, você tá ali fumando um cigarro. Tipo, ele vinha assim do nada. Tipo, você é a mais zoada daqui. Aí eu peguei um bode dele que durante as gravações, quando ele zoava, eu já começava a tirar ele. Isso aqui, ó. Você, isso aqui, ó. Minhoquinha. E era mesmo, a minhoquinha. Nunca vi um pinto tão pequeno na minha vida. Gui Santana tem minhoquinha, Tem. olha só. Porque eles gravavam muito pelado, as coisas a gente via eles pelados. Ele foi na praia. O Bola lá tem uma puta bunda murcha, caída. Caída, eu agora imaginei velho. a bunda do Bola, cara. Porra. Você imagina a bunda do Bola? Bola, eu te amo, você sabe, né? Mas sua bunda é caída. A bunda do Bola apareceu várias vezes no programa já. E ele peidando e a bunda falando, fala, fiote. Caidíssimo, assim. É impressionante. Nunca vi isso na vida. Então a gente via. Então, tinha isso. Caramba. De ver. Obrigado por assistir até aqui. E se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, dizer o que achou desse corte e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.